Podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. O Mundial de Futebol é o tema dominante por estas semanas e nós poderíamos ignorá-lo? Claro que não. A medicina e o futebol têm muito mais a ver um com o outro do que a maioria possa pensar e hoje vamos demonstrá-lo, mais uma vez. Olá, eu sou a Graça Rosendo e este é mais um episódio do podcast Hospital da Luz. Sportcast, com os nossos especialistas em exercício, saúde e performance. A mim, que percebo pouco de futebol, basicamente interessa-me ver golos e saber que Portugal ganha. Bom, mas para Portugal, ou melhor, a seleção portuguesa estar neste Mundial foi preciso muito. Não falo das fases de apuramento, nem das escolhas do selecionador, nada disso que se debate durante horas nas TVs nacionais e que eu não percebo nada. Falo da preparação mesmo, da condição física dos jogadores, da sua saúde mental, do que podem e devem fazer antes e durante a competição, de tudo o que, de um ponto de vista da medicina desportiva, tem de estar assegurado para que o Mundial lhes corra bem. Olá, Rodrigo. Olá, Zé Pedro. Vou tratá-los assim, senhores doutores. Concordam que, estando Portugal neste Mundial, e até se diz que é um dos favoritos à taça, eu não faço ideia se é mesmo ou não, eu vi isso nas redes sociais. Não podíamos deixar de falar dele neste podcast, certo? Certo. Bom, não precisam de responder, claro. Eu tenho muitas outras perguntas mais importantes e interessantes, espero eu, para vos fazer. Mas antes de mais, apresento-vos, claro. Já falei do vosso nome, já referi rapidamente o vosso nome, José Pedro Marques, especialista em medicina desportiva, coordenador do Centro de Medicina Desportiva do Hospital da Luz, Lisboa. Pode dizer olá. Olá a todos. E Rodrigo Moreira, ortopedista, que se tem dedicado também à medicina desportiva no Hospital da Luz, Lisboa. E, enfim, vamos acrescentar que têm ambos muita experiência na preparação e acompanhamento de atletas de alta competição e por isso são convidados perfeitos para este episódio do podcast Hospital da Luz sobre medicina desportiva. Já cá estiveram antes, o Rodrigo, aliás, a falar de um tema especial de preparação de equipas de alta competição. É um médico, continua a ser um médico da seleção de futsal. Sim. Grande vencedora de mundiais, essa sim. Europeus e mundiais. Europeus e mundiais. Bom, eu posso começar a disparar perguntas? Claro. A seleção nacional teve de fazer ou tem de fazer alguma preparação especial para jogar onde jogou, onde vai jogar? Eu estou a pensar em Houston, no Texas, em Miami, que são os locais, acho eu que são esses os locais. Eu fui pesquisar, enfim, não sou uma acompanhante fanática destas coisas, mas creio que são esses os locais onde Portugal jogou e vai jogar e que têm condições, creio eu, até climatéricas um pouco diferentes daquilo que provavelmente a maioria dos nossos jogadores estão habituados. É preciso uma preparação especial para estar nestes ambientes e jogar a este nível nestes ambientes? Por exemplo, Guadalajara, cidade do México, também creio que são cidades onde, se não se jogou, se vai jogar neste Mundial. É preciso mesmo uma preparação especial para estes atletas estarem neste nível a 100% nestes ambientes? Como a Graça disse, o Portugal, o jogo 1 e o jogo 2 são em Houston, né? E depois o terceiro jogo é em Miami. Felizmente para nós, e apesar de estar muito quente em Houston, no estádio onde nós vamos jogar o primeiro e o segundo jogo, é um estádio completamente coberto e climatizado. Portanto, as condições de temperatura e umidade vão estar controladas nesse jogo 1 e no jogo 2. Atenção que estamos a conversar umas horas antes deste primeiro jogo. Não sabia que era possível. É preciso, é preciso. Pronto, portanto, as condições nesse estádio serão controladas e, portanto, serão, no fundo, ajustadas ao melhor rendimento dos atletas. No jogo 3 em Miami, a conversa já é um bocadinho diferente. Espera-se temperatura a rondar os 30 graus, com umidades a rondar os 80%, e há o risco de acontecer algo que já aconteceu até, que são tempestades, trovoadas e relâmpagos. Mas o que é que se faz para, enfim, são médicos destas áreas, como é que estes atletas têm que se preparar e se devem ambientar, devem ter que fazer alguma coisa antes, para ir depois jogar, são só 90 minutos, mas são 90 minutos altamente puxados, às vezes até com prolongamentos, etc.
a umidade, a altitude são condicionantes nesta preparação? O que é preciso fazer? Rodrigo. Eu penso que, acrescentando aqui ao que o Zé Pedro está a dizer, primeiro dizer que não é só jogos, portanto, do facto de haver também treinos, não é? Que nem sempre estão em ambiente controlado, existe uma preocupação desde o primeiro dia. Portanto, desde o dia em que houve o sorteio e que nos caiu em sorte estas cidades, existe uma preparação do staff, portanto, não dos jogadores, mas do staff em antecipar o que se vai, com que condições se vão deparar, e portanto é muito importante saber estas questões meteorológicas e antecipar também, as condições em que vão trabalhar estes dias. Portanto, Portanto, eles têm que ser sujeitos previamente a esses ambientes para se irem ambientar. esse é o ideal, Ok. porque quem chega a um espaço que não é o seu habitualmente e que vai deparar com temperaturas, com umidade, com para já não falar também das alterações do próprio jet lag, portanto, Pois, eu ia perguntar do jet lag também. precisamente, portanto, aqui o segredo é chegar antes. Chegar antes, os dias que se definam como sendo o ideal, também não é preciso ir para lá no mês antes, senão não há equipa que resista a estar fora do seu ambiente natural Nós, tanto nós tempo. na prática fomos uma semana antes, mesmo para. Precisamente. É É que isso. se considera, portanto, o dia zero é o dia em que a equipa se encontra, mas depois o objetivo é o próximo jogo. E, portanto, tudo é desenhado em função do próximo jogo. E, portanto, o mesmo sucede quando acaba o primeiro jogo. Portanto, tudo a pensar é já no próximo. E o estar no terreno, o saber com que temperaturas se vai deparar, a umidade, portanto, delinear bem os treinos, os timings em que se treina, não faz sentido, por exemplo, se um treino for às 7 da tarde, ou melhor, se o próximo jogo for às 7 da tarde, não faz sentido ir-se treinar de manhã. Portanto, a Ok. treinar com temperaturas, um desgaste desnecessário e, portanto, há que mimetizar antecipadamente o que é que vai acontecer no próximo jogo. Ok. E esse é um dos segredos das coisas correrem bem. Correrem bem. Antes há outras coisas a pensar. Eu por acaso ia falar do jet lag porque sei que há pessoas que não lidam bem com o jet lag. Provavelmente estes atletas já estão habituados a estas coisas e provavelmente não constituirá um problema maior. Mas faz-se alguma coisa para resolver o problema do jet lag? Faz, como é óbvio. Tem toda a razão. A maior parte destes atletas são muito experimentados e, portanto, estas viagens longas para fusos horários diferentes é algo que para eles não representa nenhuma novidade. De qualquer modo, a primeira estratégia é mesmo viajar com alguma antecedência, não é? Há uma regra geral, segundo a qual, por cada fuso horário, devemos viajar com um dia de antecedência portanto, neste caso, vamos jogar, eu creio que é -4, portanto, Miami é -4, Houston acho que é -5, e portanto, nós cumprimos essa regra, viajamos com pelo menos 7 dias de antecedência para dar esse período de adaptação. Ok. E depois já há um conjunto de outras estratégias, portanto, antes da viagem começar gradualmente a expor-se ou a ter as rotinas adaptadas à do local de destino, a exposição à luz solar, nas horas certas, portanto, são essencialmente as principais estratégias adotadas para. A escolha de hotéis, a alimentação que se tem naqueles dias, antes, durante, isso é tudo muito pensado, certo? Que condições é que têm os hotéis para onde estas equipas ficam? Enfim, o que é que é preciso pensar? E eu até enfim, também estou a pensar numa perspectiva puramente médica, não é? Numa lógica de preparação do ponto de vista da medicina desportiva. O que é preciso pensar, quando esta malta chega a um sítio diferente? Quando chega uma comitiva com 70 elementos. Exatamente. Eh, o que é muito importante, e hoje em dia temos essas condições nas nossas seleções, é que nós estamos acompanhados por nutricionista e por chefe de cozinha. Isso permite-nos, por um lado, ter uma alimentação o mais adequada possível aos timings que estamos a trabalhar, se é na véspera do jogo, se é no pós-jogo, se é durante o jogo. Portanto, temos um nutricionista que nos aconselha o melhor possível e depois temos um chefe de cozinha que dá o toque,
de podermos estar tão longe de casa e estar com os nossos mesmos hábitos, com os nossos paladares a serem semelhantes àquilo que estamos habituados. Antigamente, quando não se levava um chefe, nós vamos para um hotel destes e sujeitamos Claro. a comer o que é daquela região. E já tivemos surpresas muito curiosas, mas que Problemas intestinais, que não? nos marcaram, que nos Esperados. marcaram por nós dizermos. Eu lembro perfeitamente de uma ida em que eu pedi um creme de cenoura e não, eles não sabiam o que era um creme de cenoura e trouxeram-nos cenoura raspada, portanto, e toda a gente ficou marcada por aquele famoso creme de cenoura. Mas isto para dizer que realmente o ter um chefe confere-nos um- uma qualidade, Previsibilidade. previsibilidade, conforto, o controlar a própria cozinha. Bom, não estão lá, mas imaginemos, hoje é um dia em que Portugal joga. E Portugal vai jogar. O que é que eles comeram, quando é que comeram? Enfim, o jogo, acho que os jogos têm sido todos ao final do dia e já pela noite dentro. Portanto, um jogo no final do dia, até por causa do calor, etc. Como é que foi o dia antes do jogo dos nossos atletas? Conseguem imaginar e descrever-nos? Com certeza, que sim. Sim, a primeira prioridade no começo do dia é garantir que recuperaram todos o melhor possível do treino da noite anterior, perceber se houve ou não noites mal dormidas, como é que estão os indicadores de recuperação, como é que foi o sono, isso é um aspecto fundamental. Depois, primeira refeição do dia, o pequeno almoço, seguida habitualmente de um período de alguma ativação, pode ser um passeio, pode ser um treino mais ligeiro, normalmente é mais um passeio. Depois o almoço e depois dependendo da hora de almoço, neste caso com o jogo às 7 da tarde, haverá ainda lugar a uma refeição pré-jogo, mais próxima É? mais Come-se o próximo de quê? O que é que se deve comer? Come-se biscoitos, come-se umas torradas, comem o que eles estiverem habituados, um pãozinho com, pronto, uns hidratos, portanto, Quanto tempo antes do jogo? normalmente nós costumamos fazer entre 3 2 horas e meia antes, 3 2 horas e meia Ok. antes. E depois no próprio balneário temos também disponíveis, hum, tudo o que permita, portanto, o atleta não pode ir lá para dentro com fome. Exato. Mas por outro lado também não pode ir pesado, Ok. não pode ir infartado. Sim, eu volto outra vez àquela mensagem inicial. Tu dizes que são atletas altamente profissionais, que vêm Claro. de contextos altamente profissionais. Habituadíssimos a estas Portanto, regras, não é? dentro de uma regra genérica e do bom senso e de princípios nutricionais sólidos, cada um depois tem os seus hábitos, não é? E, portanto, há uma grande, imagino que haja uma grande alguma heterogeneidade naquilo que cada um come, sobretudo nesta refeição pré-jogo. Há muita variabilidade, Ok, portanto, isto são estruturas muito profissionais e atletas, todos eles muito profissionais e muito habituados ao mais alto nível. ok. Hum. Ainda voltando ao local onde eles ficam, onde os hotéis têm que ter também equipamentos especiais, é importante verificar isso e garantir que, enfim, estou a pensar em crioterapia, enfim, é preciso. Não deve haver muitos hotéis com essas coisas, não é? Como é que isso se faz? O que é preciso e o que é fundamental que as comitivas e que estes atletas tenham disponível para estes períodos que acabam por ser há várias semanas, não é? Fora do seu contexto, e a fazer jogos muito importantes, não é? A Graça está a tocar num aspecto que é a recuperação e, portanto, Ah, ok. entre, o hotel não é só o quarto para dormir, portanto, nós temos sempre o nosso espaço também que nós chamamos habitualmente de enfermaria, mas aquilo da enfermaria, pronto, além de ter os locais onde prestamos os cuidados médicos, de assistência,
tem depois, sobretudo, e isso tem de vir identificado desde Lisboa, porque o que não houver lá, nós levamos. Ah, Equipamentos Só de que recuperação. há uma sim. série de elementos do staff da Federação Portuguesa de Futebol que viajaram antes, mais do que uma vez, se for preciso, ao hotel para verificar as condições, o que é que tem, o que é que não tem, o que é preciso levar de cá, e não são, neste caso concreto, não sei, mas muitas vezes não é assim tão pouco, não são assim tão poucos os equipamentos Ou que adquirem lá. ou adquirem lá, ou alugam Às lá. vezes chega-se à conclusão que fica mais em conta adquirir lá Sim, Ok, neste do caso que levar. concreto, sim, mas pela distância. Ok, ok. O lesões prévias, avaliação de saúde mental, tudo isso também se faz antes? sim, sim, É? ao Enfim, são temas coisas muito diferentes, não é? Mas, claro. Não, o departamento, médico e os responsáveis clínicos da federação, da até a estabilidade emocional, porque se calhar estamos numa altura de mudanças no mercado, do futebol, enfim, não sou especialista nisso, suponho que era isso, não, sim, sim, que essa era uma coisa importante a considerar também, não é? há uma parte invisível do trabalho e digamos que se calhar a maior parte do trabalho é invisível, que passa um bocadinho pelo acompanhamento ao longo do ano, que vai sendo feito por parte da estrutura médica e de performance da federação, dos potenciais convocados e daqueles que vêm a ser convocados. Portanto, eles sabem perfeitamente quantos jogos cada um deles fez, porque é que não fez mais do que aqueles jogos, que queixas trazem para o estágio, que limitações físicas transportam ainda para o estágio, quais são os antecedentes lesionais que podem, de alguma forma, ter uma reativação durante o estágio e, portanto, tudo isso está documentado e há um sistema de alerta constantemente ligado para eventuais queixas que possam surgir. Hum, Falou aí num aspecto também importante, que é o Mundial acaba por acontecer também numa fase de final de época, em que há algumas movimentações do mercado portanto, admite que possa haver alguma instabilidade emocional deste ou daquele jogador que não tem ainda as suas situações resolvidas. Mas volto outra vez àquela questão, são jogadores muito experimentados, muito Como é que é? Desligam-se as notícias? Eu sei que isto é impossível, não é? Mas esse aspecto que tu estás a tocar, eu acho hoje em dia decisivo, que é, isto são campeonatos que se fazem no final de uma época, desgastantes, 60, 70 jogos, todos estes atletas têm famílias. Têm famílias e no final, e têm épocas muito intensas, épocas de 11 meses, e normalmente têm férias de 3, 4 semanas. Eu acho notável que haja jogadores que ainda assim aceitem ir fazer uma competição destas, muitas vezes sabendo que não vão jogar, por exemplo. E hoje em dia já se começam a ver jogadores que, entre terem 2 semanas de férias e estar no Mundial e não jogar, ou poderem ter 7, 8 semanas com as famílias, fazem opções de prescindir de ir a um campeonato desses. Isto para dizer que isto é altamente saturante. Fazer uma competição destas são 4 semanas ou 5, depende de até onde é que se vai na competição, muito intensas, em que se acorda e vê-se as mesmas caras permanentemente e, e realmente há atletas que hoje em dia já fazem a opção de não seguir para um campeonato destes. Bom, mas estas pessoas, na verdade, são muito especiais, certamente. tem que ser, tem que ser. Tem que ser, não é? Tem que ser. Consegue, já há bocadinho descreveu aqui um pouco como é que poderia ser o dia do jogo, mas como é a rotina diária, haja jogo ou não, desta equipa? Como é que deve ser a rotina do dia a dia? Rodrigo, está aí a rir-se? Estou a rir porque eu já fiz 3 campeonatos do mundo, e são 60 dias. Hum. Eh, Também teve que abdicar das Também tive férias que de família, abdicar, com tive que, certeza. sim. Não são só os Os atletas dias os mesmo, dias os repetem-se, médicos também, os não é? dias repetem-se, aqui há um estímulo grande que é o próximo jogo, o próximo Uhum, jogo. O próximo jogo é uma motivação muito extra e os dias contam-se, hoje é o dia -3, uhum. -2, -1, mas a rotina repete-se. Portanto, o acordar, eles têm que descansar o tempo que foi, e tudo isto há um programa, e é um programa que se cumpre escrupulosamente. Não há
não há espaço para grandes deslizes, há tempos de repouso, há tempos de as Convívio. refeições, há tempos de convívio, há tempo para passeio, e há outras atividades. Às vezes vemos antigamente fazia-se o bingo, agora já não deve ser o Jogam às bingo, cartas, e jogam PlayStation, passam PlayStation. muito tempo. Eu percebi que vão à praia Ou à também. praia, até pode dar É bom, assim, é bom. Hum, desde que não apanhem o escaldão. mas claramente, eu considero esses momentos de lazer organizados, decisivos no conseguir fazer passar os dias à espera do próximo Ok, jogo. para quem o está a acompanhar, que é que estão atentos? Dormiram bem? Já falámos disso. Enfim, um escaldão na praia, um quadro viral de repente, enfim, a que é que estão atentos? É, Saudades da família? O quê? tudo Tudo. isso e mais algumas coisas, né? Portanto, recuperação, sono, disponibilidade física para o treino, o cansaço acumulado, uma dor muscular que vai surgindo aqui ou ali e que faz sentido tratar para tentar, no fundo, mitigar esse desconforto para o próximo treino, para o próximo jogo. Falou aí num aspecto muito importante que são as infecções, né, as viroses que podem surgir neste contexto e que podem ter um impacto muito negativo numa equipa. Hum, eu fui durante muitos anos médico de uma seleções jovens na Federação Portuguesa de Futebol e tivemos obviamente a pandemia de Sim. Covid-19, mas mesmo antes da pandemia da Covid-19, eu lembro-me de um episódio, felizmente não foi numa competição, nem num europeu nem num mundial, mas em que tivemos um quadro, uma infecção viral a atingir, Oh, meu na Deus. altura 7 ou 8 jogadores, Meu Deus. e se tivéssemos um jogo, naquele momento, um jogo decisivo, bem, de um plantel de 21 tínhamos a dado momento 8 jogadores que não poderiam jogar. E portanto Isso é um rombo é um enorme, rombo claro. enorme e portanto, caso surjam este tipo de situações, é fundamental identificar e isolar na medida do possível para evitar a propagação ao resto da comitiva e ao resto dos jogadores. Cuidados de saúde na região, na zona, é também algo que verificam, certo? Que Obrigatório. é obrigatório. Neste caso é nos Estados Unidos, México e Canadá, mas é assim, há campeonatos em zonas endémicas em que em que, tão simples quanto a água não é potável. Já fiz campeonatos em que tínhamos de ter cuidado no lavar dos dentes Pois, claro. e, portanto, nós temos que apurar previamente as condições do país para onde vamos. Estamos sempre a falar aqui na perspectiva do que pedimos a estes jogadores, não é? Enfim, na perspectiva, enfim, do médico da medicina desportiva que acompanha estas equipas de alto nível. Agora, olhar um bocadinho para a perspectiva deles, o que é que eles exigem normalmente? Eles Contacto com a família, não, sim, enfim. vão tendo contacto com a família durante o estágio, ao contrário daquilo que acontecia no passado. Hoje em dia está um bocadinho mais liberalizado essa prática, com benefícios óbvios, não é? O Rodrigo dizia há pouco que efetivamente, nos últimos anos tem havido um maior awareness, relativamente à importância do tempo passado em família, os Sim, atletas passam a valorizar mais e as práticas adaptam-se a esta maior ok. valorização deste tempo. Exigem isso e depois exigem, Comer bacalhau, Também. aparentemente, não é? Aparentemente, tornou-se Sei. assim, eu redescobri também este ano que É sério. e é exigem sempre, o bacalhau Levamos sempre. está sempre presente. Levamos nas malas. e depois obviamente exigem as melhores condições para estarem para estarem nas melhores condições possíveis, passa a redundância, para competirem, porque vejamos, são jogadores que vêm do Manchester City, do Manchester United, dos melhores clubes do mundo, portanto, têm nesse espaço as melhores condições para treinarem e para competirem e portanto, essas mesmas condições são oferecidas também num contexto, repito, muito profissional, que é o da Federação Portuguesa de E Futebol. vou-vos confessar porque é que eu fiz esta pergunta. Porque tive muita curiosidade e ouvi há muito pouco tempo um podcast sobre o caso Saltilho.
que eu me lembro muito vagamente, mas eu nunca liguei muito aos temas do futebol, mas lembro-me que foi um escândalo e, portanto, fiquei a saber o que é que se tinha passado. Ah, e, e- e fiz esta pergunta agora porque, na verdade, nós acabamos por, como, enfim, um povo que aspira, enfim, está ali a torcer pela sua seleção, ah, dar muito pouca margem estes jogadores têm muito pouca margem de erro, certo? Mas têm poder reivindicativo, hoje. Muito mais do que tinham nesse período e, na minha Isto não é bem opinião, uma pergunta clínica, mas enfim, pode ser a também. minha opinião pessoal é que ainda bem que isso acontece, porque, vejamos, os jogadores Os artistas. são os artistas e, portanto, faz todo o sentido que eles tenham. São os artistas, isso quer dizer uma personalidade especial? Também tem que ser paparicados, mas sem eles não há espetáculo. E, portanto, Ok, o caso Saltilho, sem entrar em grandes detalhes, vem numa época em que Portugal não estava habituado a ir a uma grande claro, competição. claramente, E era, percebeu-se e era, isso. um, era um amadorismo, Total, total. Portanto, aquilo se for para que se saiba, nunca a imaginei. seleção foi 40 dias antes para o México. Portanto, Claro. eh, Imagina a saturação de 40 dias mas pronto, sobretudo eu diria que era amadorismo, os jogadores depois ficaram com um rótulo que se calhar Sim. só hoje é que começa a desaparecer, porque se começa a perceber toda a É envolvência verdade, é verdade. que a vive. Nós acabamos de ouvir aquela história Mas e repare, Graça, é o caso, sentimos que é muito injusto, eles coitados, são que os eles foram artistas injustiçados. eles são os artistas para o bem e para o mal. Portanto, quando ganham são eles que são É verdade. elevados, tudo o resto não interessa, mas quando perdem também são eles que ficam com o rótulo que não deram tudo e podiam ter dado mais e portanto, da nossa parte, enquanto staff que tentamos arranjar as melhores condições, nós do ponto de vista de prevenção, diagnóstico, tratamento e também pensamos na otimização, o que nós queremos é que o jogador renda o mais possível. dar as melhores As condições melhores do condições desporto. e que se não ganharmos, não seja apontado o dedo àquilo que não se conseguiu proporcionar aos Certo. atletas. Eu queria terminar aqui, enfim, esta conversa podia continuar, porque estou a aprender imenso. Enfim, eu também não sei muito sobre o tema e, portanto, um privilégio estar aqui convosco a falar disto. Mas queria terminar com uma pergunta muito objetiva. Como médicos desta área, qual é que é, de facto, o principal desafio que vêm nestes momentos de alta competição e de enorme exigência? Porque é uma exigência para todos, o que é visível, são os jogadores, mas é provavelmente muito exigente para todos vós, no sentido staff, equipa clínica, etcétera. Qual é que é o principal desafio? Agora peço aos 2 para responderem, um de cada vez. Hum, eu diria que aqui o principal desafio, e não obstante, como eu já disse várias vezes, isto de serem jogadores que estão habituados aos maiores palcos do futebol mundial, o Mundial não deixa de ser o Mundial, não é? É o maior evento desportivo à face da Terra e, sobretudo, quando chegarmos, e espero que cheguemos a fases mais avançadas do torneio, a parte emocional aqui é muito importante, não é? Portanto, as pessoas dentro do staff podem-se e os jogadores podem-se transfigurar um pouco com o acumular da pressão à medida que o torneio avança, e é um bocadinho a gestão de toda essa parte emocional que, do meu ponto de vista, constitui o maior desafio. Um outro desafio também importante tem a ver com a congestão aqui do calendário. Este Mundial nem é dos piores, porque na pior das hipóteses jogamos ou de 4 em 4 ou de 6 em 6 dias, portanto nada que os nossos jogadores não estejam habituados, mas eu diria que estes são os principais desafios. Muita experiência nestas andanças de mundiais e europeus, Rodrigo. Qual é que continua a ser o principal Eu acho desafio que o para grande si? desafio da equipa médica é a equipa médica tem uma proximidade muito grande com os atletas. Portanto, os fisioterapeutas são confidentes, portanto, há ali uma proximidade muito grande. E o grande desafio é a equipa médica eh, f- ser capaz de levar estes atletas até ao fim com motivação. Eu acho que é isso, pronto, com toda a competência
neste sentido que eu falei, no diagnóstico, no tratamento, na otimização, mas conseguir manter ali a união do grupo e a motivação em altos níveis para que eles consigam render, porque eles é que são os artistas. E não saem à noite porque sabendo que eles ficam lá no quarto do hotel, claro. Imagino eu. Bom, como eu disse, podíamos continuar aqui a conversar muito mais tempo, mas vamos ter que deixar outras perguntas para um novo episódio e já estão convidados. Por favor, provavelmente mais para a frente, se calhar, quando este Mundial estiver quase no fim e nós estivermos quase a ser vencedores. Bom, obrigada por terem estado aqui, por terem partilhado o vosso conhecimento, a vossa experiência. O Sportcast tem sempre os melhores especialistas do Hospital da Luz, portanto, para saber mais, subscreva este e os outros programas do podcast do Hospital da Luz, que estão disponíveis na sua plataforma preferida. Nós estamos em todas. Até breve. Podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem.